Provérbios, capítulo de número 3, versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te firmes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos, tema ao Senhor, aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Quem me ouve diz amém. Os pentecostais da glória a Deus. Quem está vivo diga aleluia. Graças a Deus. Queridos, hoje eu quero falar sobre decisões que mudam o nosso destino. A primeira grande decisão de qualquer cristão, acima de tudo, é confiar em Deus. Não acreditar, mas confiar em Deus. O cristianismo é baseado na crença de que Deus existe e Jesus, como seu filho, veio à terra, passou por todo o processo, morreu e ressuscitou. O cristianismo se baseia na crença, mas o cristão deve se basear na confiança no Senhor. O primeiro grande desafio de qualquer cristão é confiar em Deus. Por que confiar em Deus? Porque os processos que Deus usa para testar a nossa fé, provar o nosso caráter, os caminhos os quais Ele nos conduz, são caminhos que nós não compreendemos, nós não entendemos. De fato e você há de concordar comigo, que nem sempre os caminhos de Deus têm lógica. Nem sempre os caminhos de Deus, a princípio, até que você entenda no futuro, faz sentido para você no presente. Eu me lembro de uma história que a mim foi contada, eu quero compartilhar com vocês. Havia um grande acrobata, há muitos anos. Ele aceitou o desafio de atravessar de um prédio ao outro, em cima de uma bicicleta, e ele teria que atravessar este prédio ao outro, passando apenas por cima de um cabo de aço. Ele era um ciclista acrobata, muito famoso, muito habilidoso naquilo que ele fazia, e ele deveria atravessar de um prédio ao outro, nas alturas, a 200 metros de altura, em cima de sua bicicleta, e o percurso que ele deveria fazer de um prédio ao outro deveria ser em cima de um cabo de aço. No dia do grande desafio, estavam todos reunidos para poder ver esta grande façanha. Há muitos que ficavam em cima do prédio, e havia muitos lá embaixo esperando que o pior acontecesse também. Havia muitos repórteres, muitos jornalistas, curiosos também. Havia quem torcia contra e também quem torcia a favor. Bom, foi dada a largada e ele saiu de um prédio em direção ao outro, em cima de sua bicicleta, fazendo todo o percurso em cima de apenas uma corda de aço, sem nenhum tipo de segurança. Depois que ele conseguiu atravessar e vencer o desafio, aconteceu uma coletiva jornalística. E todos começaram a questioná-lo, fazer perguntas. Quantos anos de profissão, quantos anos de habilidade? Ele respondia todas as perguntas. E um dos jornalistas levantou a mão e disse: eu quero fazer uma pergunta. E ele disse: pois não, qual é a sua pergunta? Ele falou assim: você toparia de fazer o mesmo percurso agora? Atravessaria o mesmo percurso? Aceitaria o mesmo desafio? E ele respondeu ao bom jornalista: é claro que eu aceitaria. E eu te faço um outro desafio. Qual? Bom, antes de fazer eu te pergunto, você acredita que eu posso atravessar de um prédio ao outro? E o jornalista respondeu: sim, eu acredito. Você acredita que eu posso fazer o mesmo percurso e chegar ao outro lado? O jornalista respondeu: claro que eu acredito. Você é um ciclista acrobata muito famoso, muito habilidoso, faz bem aquilo que faz, a sua profissão é admirável. Eu com certeza acredito que você faria o mesmo percurso e chegaria ao mesmo local outra vez.
O acrobata então olhou para ele e disse assim: então eu te desafio a subir na garupa comigo e fazer o desafio. Aí ele deu para trás e disse assim: não, peraí, eu acredito que você pode fazer o percurso, mas confiar em subir em sua bicicleta para poder fazer esse percurso em cima de uma bicicleta apenas segurado por um cabo de aço, isso eu não faço, com certeza eu não faço. Moral da história: nós acreditamos que Deus tem poder, que Ele é habilidoso, que Ele pode, que Ele faz, que Ele tem, que Ele é. Porém, poucas as vezes nós confiamos em aceitar o seu desafio, ouvir a sua voz, sem enxergar nada, sem ver no que vai acontecer, subir em sua garupa e aceitar o percurso. Sabe qual é o resultado disso? Você reclama do que vive, mas não se move para poder viver algo novo em Deus. Reclamamos da vida que temos, mas não nos movemos em aceitar o seu desafio para poder viver algo novo em Deus. E para você poder viver o que sonha, é preciso abrir mão da vida que leva. Para poder viver os sonhos de Deus para você, é preciso abrir mão da vida que você leva. Porque confiar em Deus não faz sentido a princípio, mas a decisão de confiar, não somente acreditar, nos leva a viver o sobrenatural do Senhor. Sabe qual era a diferença dos discípulos? Sabe que entre eles havia pescadores, entre eles havia cobradores de impostos, doutores, homens estudados, outros não, homens que tinham o poder da letra e outros leigos. Mas sabia que o estudo não fez a diferença na vida deles, não. Mas a forma como eles acreditaram na promessa os posicionaram diante de Deus. A maneira como eles ouviram Deus falar, os posicionaram diante de Deus. Não é o que Deus falou que muda a minha vida, é a forma como eu me posiciono diante da promessa e a sua voz em relação ao que Ele tem para mim também. Todos dentro do barco, Jesus na tempestade. Haviam 12 homens dentro do barco e o Jesus na tempestade. Quando Jesus aparece, todos questionam, ficaram com medo, é um fantasma. Mas apenas um disse: se tu és o Cristo, permita que eu vá até você. Jesus, uma palavra, disse: vem. Ele não perguntou se a água era doce ou salgada, ele caminhou em direção à palavra, porque confiar em Deus faz a diferença. O que muda não é a promessa que Ele te fez, é a forma como você se posiciona diante daquilo que Ele fala para a sua vida. Talvez você está preso a bagagens do passado, coisas que foram ditas. Quem sabe até o seu passado tem um poder de determinar o seu presente e falar e destinar qual é o seu futuro. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para a questão à minha frente. Não é só esquecer, é avançar. Se você quer viver as primícias de Deus, porque Ele tem que ser o primeiro em nossas vidas. Você sabia que há um estudo científico que comprova que pacientes que acreditam e confiam em Deus, em hospitais, têm muito mais chance de saírem de lá vivos do que outros? Você sabia que a neurociência já comprovou que pacientes que acreditam e confiam em Deus e exercem a sua fé de que lá vão sair, têm a maior chance de se recuperar daquilo que eles sofrem? E você tem um Deus que zela por você, que te guarda, acredita, mas não confia.
tem uma história que eu amo contar. Não sei se já contei aqui da outra vez, mas eu amo contar. Eu sou fanático por ouvir história de homens que venceram, que fizeram, que tiveram em Deus uma experiência muito grande. Para mim serve também. Aí eu ouvi a história de um ex-macumbeiro. Essa me chamou muita atenção. O ex-macumbeiro dizendo, contando seu testemunho de sua conversão, ele disse que certa feita, o seu guia, demônio, a quem ele servia, pediu a ele um sacrifício de amor. Disse para ele que, se ele o amasse de verdade, deveria sacrificar algo a ele. Ele então perguntou: qual é o sacrifício de amor que você deseja de mim? E ele disse: eu quero que você vá ao cemitério à meia-noite, prepare um corpo e coma deste corpo. Essa vai ser a sua prova de amor para mim. Aquele homem procurou o cemitério, conversou com o coveiro, disse para ele qual era sua proposta ali, pagou ao coveiro R$500 para que ele pudesse abrir o cemitério à meia-noite. E quando deu a meia-noite, ele chegou até o cemitério, o coveiro abriu o portão e disse: olha, acabou de chegar um corpo ali, já faz 15 dias, é de uma mulher, está em estado de putrefação inclusive, assim como você já pediu mais cedo para mim, o corpo dela está lá, está nesse canto aqui, inclusive está num ponto cego, onde as câmeras não conseguem captar, está escuro, ninguém vai te ver. A tumba, o sepulcro já foi removido, a placa que estava por cima do sepulcro já foi removida, é só você descer, pegar o caixão, abrir e fazer a sua obra e pode ir embora, ninguém sabe de nada, o dinheiro já foi pago, está tudo tranquilo. Ele entrou no cemitério, foi então ao ponto cego, onde o coveiro havia lhe dito. Quando ele chega lá, ele percebe que a tumba estava removida, e ele só observa que lá embaixo havia o caixão, e como ele já ouvia do coveiro, era de uma mulher que estava morta há 15 dias. Ele então, com muita coragem, para poder provar ao seu guia, ao seu orixá, aos demônios a quem ele servia, o seu amor e fidelidade a eles, quando ele se curvou para poder tocar no caixão e abrir a tampa e comer do corpo que estava ali, o seu guia se materializou atrás dele, soltou um berro, disse: essa não! Ele olha para trás assustado, não sabia quem era. Quando ele vê o seu guia, ele se assusta, e ele responde novamente: essa não pode. E ele pergunta: por que essa não? Aí o orixá olha para ele e fala assim: porque essa não é nossa, essa é dele lá de cima, não podemos tocar porque essa não é nossa, é dele. E ele não sabia quem era ele, quem era de baixo, quem era de cima. E ele perguntou: mas ele quem? Lá tá, porque não te contaram isso antes. É porque além de nós há um outro ser que é mais poderoso que nós, é ele quem manda. Se ele disser que essa não pode, você não está vendo, mas tem inclusive soldados aqui à volta guardando essa mulher, então essa não pode ser tocada. Ele ficou questionando em si quem era ele, quem é quem, a quem ele servia. Ele olha para a mulher, olha para o orixá, olha para cima, olha para a mulher, olha para o orixá, olha para cima e diz: então, se ele é mais forte do que vocês todos, e ela é protegida por ele, eu vou servir a ele. Ah, mas por quê? Por quê? Veja, se ele cuida, tem carinho e tem zelo por quem está morto há mais de 15 dias, imagina o que ele não faz por quem está vivo, está de pé e respira. Você tem um Deus. Se você tem um grito de glória a Deus e aleluia na garganta, põe para fora agora, põe para fora agora. Você tem um Deus que cuida de você. Não é só acreditar, é confiar que Ele pode todas as coisas. É porque nenhuma de suas promessas falharam. Eu já tive a oportunidade de ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu já li mais de 200 livros sobre ela. Eu nunca vi um homem, uma mulher, que foi envergonhada por Deus porque esperou nele. Nunca vi. Eu nunca vi um homem que subiu ao céu, contou a história, depois que voltou à terra, falou assim: eu fui lá e disse para ele que não, nunca. Todos que confiaram em Deus foram surpreendidos por suas palavras e promessas. Todos. Nenhum dos seus planos são frustrados. O meu pode, o seu também, mas o dele não. Olha o nosso irmão Jó, no meio do lixo. Ele não sabia mais a quem recorrer.
seus filhos morreram, a sua mulher disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Os seus amigos dando conselhos a ele. Deixa eu te falar uma coisa para você. Olha, por que devo confiar em Deus, não somente acreditar? Porque pessoas podem te aconselhar em dias ruins de sua vida, mas só Jesus é quem acalma a tempestade. Qualquer amigo pode pegar em suas mãos em seu leito de morte, mas só Jesus vence a sepultura. É só Ele quem dá sentido de vida, é só Ele quem faz. É só Ele quem faz. Jó no meio do lixo, já sem amigos, a esposa virou as costas. Sabe, ele toma a decisão de confiar, porque numa conversa com Deus, ele cria que Deus existia. Mas depois de tanto questionamento, no final do texto, no final do seu livro, ele decide não somente crer, mas confiar, que no processo Deus estava com ele. Ele olha para o céu, para a sua situação, aí ele fala um dos textos mais lindos da história, e ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vive, eu sei. Eu posso não ver escape aqui, eu não posso ver porta aqui, mas eu sei de uma coisa, que Ele vive, e que em breve, eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas em breve Ele vai se levantar ao meu favor. Pode ser que o meu Deus esteja talvez na sua vida como um cordeiro, mas um dia as pessoas verão o que Deus enxergou na sua vida. Deus vai se manifestar não como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. Não se sabote, confia. Sabe o que a mulher do fluxo de sangue obteve seu milagre? Confiança. Ela era impura, não podia estar entre eles, mas não creu no que disseram, não acreditou no que as pessoas poderiam dizer, não acreditou no que dizia as leis daquela época. Não, eu confio naquele que pode mudar a minha história. Não importa o que vão dizer, não importa o seu passado, o teu futuro está intacto. Ele pode começar hoje. Ela não se importou, eram 12 anos de doença, mas ela sabia que o dono da história poderia mudar o seu futuro. Não carregue mais. Isso não é conselho, isso é visão. Não carregue mais as bagagens do passado nas suas costas. Talvez você já foi enganado por alguém, talvez você já foi traído por alguém, talvez mentiram, falaram mal, disseram coisas indevidas, alguém virou as costas, quem deveria proteger não estava presente, pessoas que você poderia contar não estavam, e as que você não contava estiveram. Não carregue a bagagem dos traumas em suas costas. Você nunca verá um corredor da corrida de São Silvestre carregando consigo uma mala, nunca. Você nunca verá um corredor de 100 metros carregando consigo uma mochila, não, pelo contrário. Quanto mais leve, melhor. Inclusive até o cabelo eles cortam para não dar aderência na corrida, porque pode atrapalhar. Eles se depilam todo, porque até as gramas do cabelo pode atrapalhar na corrida. E é por isso que ele promete uma vida, um jugo suave e leve. E talvez você está investindo em projetos que Deus não investiu. Talvez você está crendo em promessas que não foram feitas por Deus, porque nem tudo aquilo que os homens aplaudem e aprovam, Deus de fato do céu faz o mesmo. Nem tudo aquilo que os homens dizem sim, Deus diz sim do céu. Talvez você ouviu um sim do homem, mas Deus reprovou na eternidade. Aí você entra por um caminho de dor, perdição, porque há duas maneiras do ser humano sofrer. Primeiro, caminhos que ele mesmo decide trilhar, e segundo, caminhos que Deus te coloca para testar a sua fé e provar o seu caráter. Talvez você entrou por um caminho onde o GPS chamado Espírito Santo não te indicou de ir, você foi. Portas que não eram para você e você quis entrar. Não foi feito para este propósito,
porque uma proposta era boa, você aceitou e deixou de lado um propósito que era maior do que aquilo que o mundo te prometeu, te ofereceu. Sabe, esse celular foi criado para um propósito, mas para ele, existem muitas propostas. Ele tem um propósito: me conectar a outras pessoas. Eu posso ligar, eu posso tirar foto com ele, é um propósito. Mas ele serve para outras propostas. Quais? Um peso de papel, é uma proposta. Se ele não quiser ser mais telefone, ele pode ser um peso de papel. Se ele não quiser nem ser peso de papel, ele pode servir como arma. Se eu fiquei nervoso com alguém, eu posso jogar e acertar a pessoa e feri-la. É uma proposta que ele tem, mas não é o seu real propósito. Ele tem uma função que serve, peso de papel, arma, mas não é o seu propósito. Ele é muito maior que um peso de papel. Ele é muito maior e melhor do que uma arma usada em minhas mãos, se ele servir para o seu propósito. Você entendeu? Eu vou te explicar. Você tem um propósito em Deus, e o mundo te oferece propostas menores que o propósito que Deus determinou para a sua vida. Você até serve para outras coisas, mas é menor do que Deus tem para a sua vida. Você até serve para ser aquilo que o mundo oferece. Você tem até habilidades, você tem habilidade para isso, mas o propósito é maior. Porque na proposta, você é substituível. Eu posso usar o celular, não quero mais. Eu uso a chave do carro. No propósito, ninguém te substitui. Ninguém. Nunca fará uma ligação. Nunca fará uma ligação. Nunca fará uma ligação. Só esse faz. Não entendi. Só você tem aquilo que Deus deu para você. Só você faz aquilo que você faz. Podem até fazer igual, mas similar não. Só você fala como você fala. Só você se gesticula como você se gesticula. Só você tem o que Deus tem para você. As ferramentas necessárias, sementes necessárias, Deus deu a você e não deu a mais ninguém. Só você tem. Confia no Senhor. Princípio básico de celeiros fartos: confiança. Princípios básicos de celeiro farto: confiança. Só há uma maneira de viver o sobrenatural. Como? Confiar em Deus. Só há uma maneira de viver o sobrenatural. Como? Confiar em Deus. Não há outra forma, não há outra maneira, não há outro jeito, não há outro caminho. Talvez você se desfez do caminho pelo qual Deus te colocou. Tem um GPS chamado Espírito Santo, que nos coloca no lugar. O Espírito Santo está sempre dizendo: não é por aí, não é esse o caminho. Ele sempre nos alerta. Às vezes a gente vem para a casa do Senhor e a igreja não tem poder de mudar as pessoas. Aqui é um lugar de encontro. O que muda é a verdade. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que muda é a palavra do Senhor. É por isso que o salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando você se alimenta de Deus de dia, de tarde, de noite e de madrugada, nenhuma proposta é saborosa o suficiente para poder tirar você dos caminhos de Deus. Quando você começa a se conectar com Deus e a viver o seu propósito, nenhuma proposta é suficiente para desconectar você de Deus, porque à luz da eternidade tudo muda os seus valores. Por que é que você, em plena sexta-feira, podendo estar em outros lugares, está aqui? Porque é mais importante ouvir a palavra. Mais vale um dia em teus átrios do que 1000 em outros lugares. Porque é a palavra que tem o poder de alterar a sua história. Porque é uma palavra dita, que um insight falado, uma frase dita, tem o poder de mudar a sua história. Aí você vem na perspectiva: Deus fala comigo. Fala comigo. E Ele está falando o que? Viva o seu propósito.
Deus está dizendo para você: o mundo vai ver o que eu ainda vi em você. Você não nasceu por acaso, você não é infortúnio da natureza. Pode ser que os seus pais não planejaram, mas Deus da eternidade assim o fez. Deus sabia perfeitamente quais eram as suas qualidades e defeitos. Você não é lixo, você é artigo de luxo. Deus sabia quem você era. Deus não é dirigido pelo tempo para cumprir uma promessa. Ele sabe perfeitamente o que falou para você. E o dia que saiu dos seus lábios uma palavra dele, na eternidade já se cumpriu. O que ainda não se cumpriu na sua vida é porque em você falta alguma coisa. Porque Deus não especula. Deus não é do eu acho que vou fazer, não, pelo contrário. Deus não diz que fará e não faz. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. Então tudo que ainda não aconteceu, que é promessa de Deus, e se você ter visão do Senhor, se não aconteceu é porque em você falta alguma coisa. Por que é que não aconteceu? É porque em mim falta alguma coisa. Nessa equação, onde Deus e homem são elementos básicos para o cumprimento da promessa, em Deus não falta nada, o que falta em nós. Se Ele prometeu algo para mim, para se cumprir, o que falta sou eu, a minha posição. Se Ele prometeu, quer ver? Quantos aqui tem promessas de Deus? Levante a mão. Para a promessa se cumprir, ela não depende do tempo, porque há muitos que adiam a promessa, outros que procrastinam a promessa, e outros que adiantam para si, porque para a promessa acontecer na eternidade, já se cumpriu, porque Deus não é temporal, Deus é atemporal. Então na eternidade o que Ele disse já se cumpriu. O mesmo Deus que disse haja no passado, é o mesmo Deus que diz haja no presente, e faz acontecer. É o mesmo. O que muda na história somos nós. Para ter celeiros fartos, quem aqui quer ter celeiros fartos? Só uma enquete assim básica, com sinceridade: quem aqui quer ter celeiros fartos, de verdade, sem hipocrisia, assim como eu quero, todos querem? O princípio básico é confiar em Deus, é saber que Ele pode, que Ele faz, que Ele tem. O meu antigo pastor, uma vez, para tentar explicar para mim o que era confiar, ele me contou uma história. Ele disse: Wagner, uma vez tinha um garoto no saguão de um aeroporto, esperando pelo seu avião, para poder embarcar e seguir a sua viagem. Esse garoto tinha na faixa de 7 anos, e ele estava no saguão, enquanto esperava o avião chegar, ele estava no saguão brincando com os seus brinquedos. Quando foi dada a chamada, ele colocou os brinquedos dentro de uma sacola, subiu no avião. A sua poltrona era uma das primeiras da fileira. Ali ele se assentou, tirou para fora todos os brinquedos e voltou a brincar como toda criança faz. É normal. O avião decolou, e no meio da viagem, quem já teve a oportunidade de andar de avião sabe que, em algumas vezes, acontece uma coisa chamada turbulência. E na turbulência o avião treme tanto que a impressão que se dá é de que ele vai cair, vai se desfragmentar lá em cima, e todos vão morrer. Chegou num certo ponto da viagem que aconteceu exatamente isso. O avião entrou numa forte turbulência, o avião tremia tanto que todos os passageiros pensaram que de fato o avião iria cair. Os que estavam ali e que eram ateus se converteram, todos começaram a clamar, os que confiavam começaram a orar, os de outras igrejas começaram a rezar, uns chamavam seus guias, enfim, todos estavam desesperados, apavorados, enquanto que a criança, que estava em uma das primeiras fileiras, ela continuava, em meio ao desespero, a brincar com seus brinquedos, sem esboçar nenhum tipo de medo ou preocupação com o que estava acontecendo ao seu redor. Enquanto todos gritavam, ela brincava. Enquanto todos choravam, ela sorria.
Um dos passageiros ficou meio que sem saber o que estava acontecendo, apenas observou, estava em meio desespero. Depois de alguns minutos, a turbulência passou, todos se acalmaram, ainda respirando fundo, alguns com máscara de oxigênio, outros já desmaiaram, outros choravam, tentaram recuperar com soluço no rosto. Um dos passageiros então chegou até a criança e começou a questioná-la, dizendo: ô garoto, eu poderia fazer uma pergunta? O garoto parou a sua brincadeira, olhou para o passageiro e disse: pois não. Você percebeu que alguns minutos atrás o avião passou por uma turbulência? Ele disse: sim, eu percebi, eu vi aí todo mundo desesperado, eu percebi sim. Tá, mas espera aí, não estou entendendo. Você percebeu que além do desespero, todos gritaram porque pensaram que o avião iria cair? Você percebeu isso? Ele disse: sim, eu percebi isso. Mas peraí, por que você não ficou desesperado? Porque enquanto todo mundo estava gritando aqui, você ficou tranquilo, sorrindo, os brinquedos balançavam junto com a turbulência, mas você não esboçou nenhum tipo de preocupação ou ansiedade. E ele disse: por que eu não fiquei desesperado? Eu quero saber isso. Por que é que você não desesperou no meio da turbulência? Enquanto todos gritavam, você sorria. Por quê? Ele levantou e disse assim: eu vou te responder. Eu só não fiquei com medo dessa tempestade porque o piloto deste avião é o meu Pai, e nele eu confio. Problemas você terá todos os dias, é igual a fila do SUS, assim que você resolve um, tem o outro atrás querendo entrar. O que vai determinar na sua vida, isso não é clichê, isso é palavra, é a confiança em Deus. Porque os problemas não vão sumir, mas a perspectiva de como você vai olhar para eles vai mudar toda a sua história. Por que tem muita gente que em meio à tribulação se desespera? Outros esperam. Em meio às lutas, uns apavoram, outros oram. Por quê? Confiança em Deus. Confiar em Deus muda tudo, e o poder de Deus vira o jogo. Confiar em Deus muda tudo, e o poder de Deus vira o jogo. Porque se eu não confiar em Deus, o que vai me restar? Você perguntou isso? Em meio à pandemia, onde umas vacinas apresentam 50, outras 70, uns que já vacinaram pegou e morreu. Se eu não confiar em Deus, em que ou quem eu vou confiar? Se eu não somente acreditar, se eu não confiar em Deus, que recurso eu terei? Se a igreja que diz ser do Senhor não confiar no seu Senhor, em quem ela vai crer? Em quem ela vai confiar? Há muitos que trabalham com as suas próprias forças e no poder das suas mãos tentam resolver as coisas, mas chega a um lugar. Com Deus nós chegamos no lugar da promessa. Sem Deus é uma proposta avançada, com Deus é um propósito conquistado. Porque tudo que o mundo oferece passa, vai embora, acaba, mas tudo que Deus promete é eterno, é para sempre, se perpetua, não acaba aqui, é depois da vida, é além da vida, é algo que fica para a história, é legado. Quando Jesus faz um clamor para aquele jovem rico, e ele fala: eu já cumpro tudo. Aí Jesus dá a ele a oportunidade de entrar para a história, meu pastor. Fala assim: então, pega o que você tem, reparte entre os pobres, siga-me. Deu a ele a oportunidade de ser um outro João. Ele poderia ter sido um discípulo, um outro João, poderia ter sido um outro Pedro, um outro Tiago. Ele optou em guardar o que o mundo lhe deu e morreu. Nunca mais nós ouvimos falar sobre ele. Mas outros que abandonaram tudo
para seguir a Cristo, entraram para a história. 2000 anos se passaram e até hoje a igreja fala sobre eles. Não é o que o mundo dá, é o que Deus nos oferece. O mundo te faz uma proposta que é admirável, é saboroso, é bom, é agradável aos olhos, mas não dá saúde ao coração. Mas o que Deus dá, olha o que diz a Bíblia Sagrada, olha o que diz a Bíblia Sagrada: isto será saúde para o teu corpo. Você já viu alguém muito cheio de Espírito Santo, passando por uma luta? Ele não apavora, ele ora, ele não desespera, ele espera. Para quê? Se vai acontecer, é melhor não gritar para os homens e chorar com Deus, porque com Deus é diferente. Enquanto eu tento falar com o meu pastor com muito respeito, com os meus líderes, meus amigos, meus irmãos, e eles não têm soluções espirituais para poder ajudar, porque a eles também foi dado o mesmo problema do que eu, o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo, ele é tipo dados, ele consegue criptografar uma lágrima e transformar ela em frase diante de Deus. Quando nós choramos no nosso quarto, aqui na igreja, falando com o Senhor, nós não conseguimos balbuciar palavras, porque nos falta textos para falar com Deus. A gente só chora: Deus, eu não consigo falar. Deus, eu fui, eu não consigo falar. Deus, eu fiz, não consigo mais falar. Eu não consigo expressar. Mas o coração quebrantado, Deus não despreza. Uma lágrima derramada em nossos olhos, o Espírito Santo colhe ela, leva até o céu, fala: ele precisa de socorro. Ela precisa de socorro. Você não fala, mas o coração sente. E o coração quebrantado Deus não despreza. Não são feridas que chamam a atenção de Deus, não é sofrimento que chama a atenção de Deus, porque se chamasse, Ele estaria em todos os hospitais curando. É coração quebrantado, é confiança em Deus, porque todos dizem crer em Deus, mas a Bíblia fala: uns são criaturas e outros são filhos, e dos filhos Ele cuida, dos filhos Ele zela. Se Ele cuida de quem está morto há 15 dias, pensa você que está vivo, respirando, ouvindo, o que Deus não faz ao teu favor? Confia no Senhor de todo o teu coração.